para seguir fazendo história na Copa do Brasil. Depois de superar a marca de 20 anos atrás, o Fortaleza enfrenta hoje a equipe do Atlético Mineiro. Hoje à noite, 9h30, lá em BH. Dá uma olhada. É a primeira vez na história que o Fortaleza vai jogar uma partida de semifinal da Copa do Brasil. 2 dias depois de completar 103 anos, um momento inédito. Até então, a melhor campanha do Fortaleza na Copa do Brasil havia sido em 2001. Logo na segunda fase, pegou o Internacional, venceu o primeiro jogo e com um empate na volta se classificou. E falando em volta, o retorno de Porto Alegre foi com muita festa. Nas quartas de final, enfrentou a Ponte Preta. 1-0 no jogo de ida, gol de Clodoaldo. Mas no jogo da volta, 5-2 Ponte Preta. 20 anos depois, semifinal de Copa do Brasil. É como o Vojvoda diz, desfrutar também desse momento. O treinador, inclusive, quer um Fortaleza inteligente hoje à noite. Um bom resultado em Belo Horizonte vai fazer toda a diferença na volta. E entendamos um bom resultado, claro, uma vitória, mas também um empate. E até mesmo uma derrota por um gol de diferença mantém o Fortaleza vivo na disputa. A gente sabe, né, que nada se decide aqui, né? Nada é definido nesse jogo. A gente sabe que é um jogo, né, de 180 minutos, né? São 2 jogos e a gente está bastante focado, né? A gente sabe da pressão do adversário, sabe também que a torcida inflama muito aqui, mas a gente tem total consciência disso, que podemos fazer um grande jogo, né? Ter tranquilidade, ter paciência, trabalhar bem a bola, que vai ser um jogo bastante estudado, né? São 3 desfalques no lado tricolor. David suspenso. Benevenuto e Lucas Lima não podem jogar. Já atuaram por Botafogo e Palmeiras na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro também tem desfalque por essa razão. O zagueiro Nathan Silva está fora. Que confronto, hein? Duelo entre o líder e o terceiro no Brasileirão. O foco tricolor é continuar fazendo história. Claro, a gente está aqui pensando nisso, pensando em chegar na final. Né? A gente vem fazendo uma grande campanha na Copa do Brasil, também no Brasileiro. A gente sabe que temos totais condições e é um jogo aberto, cara. Tanto para time A, para time B, a gente sabe, né, que a força das 2 equipes é uma semifinal bastante disputada. E bastante premiada também, viu? 23 milhões de reais para quem se classificar. Hoje é o episódio 1 da semifinal, um episódio inédito na história do Fortaleza. E o que o Fortaleza faça, seja inteligente, né, Caio? Entenda o momento, joga a responsabilidade para o Atlético, claro. E aí o Fortaleza vai lá desfrutar de uma semifinal. Isso não quer dizer que o Fortaleza não tenha uma responsabilidade, não seja um time competitivo. Tem se mostrado durante toda uma competição de pontos corridos, né, Caio? Não, exatamente. É bem separar as 2 coisas. Favoritismo é de quem? É do Atlético. Quem investiu para chegar nesse momento nas competições nacionais todas foi o Atlético. Fortaleza entrou no Campeonato Brasileiro depois que o Vojvoda chega, ganha o Campeonato Estadual com uma meta, se classificar para a competição sul-americana. E se imaginava a Copa Sul-Americana e ver o que é que dava para acontecer na Copa do Brasil. A emenda saiu muito melhor do que o Soneto, o time está no G4 do Campeonato Brasileiro durante o campeonato inteiro, só em 2 rodadas ficou fora, mostrou grau de competitividade, se adaptou a uma realidade na Copa do Brasil de que a gente vê esses 3 desfalques, mas na real, desfalque é o David, porque os outros 2 nunca jogaram na Copa do Brasil e o time chegou até aí sem eles 2. Teve que se adaptar à vida sem os 2. É isso mesmo. Não é uma coisa, não é um problema que caiu na cabeça do Vojvoda e da comissão técnica ontem. É uma realidade, você tinha essa situação. É sempre também uma curiosidade qual a solução que ele vai encontrar. A gente sabe que, por exemplo, o treinador não vai falar isso nunca. A gente está vendo a imagem do Fortaleza treinando na Toca da Raposa no final da preparação já lá em BH. O Jackson, por exemplo, só entraria numa situação hipotética, perdeu-se a confiança. Normalmente a situação é resolvida com o Justo jogando do lado esquerdo. Se perde muito da segurança que o Benevenuto tem. Mas, repito, não é um problema que aconteceu ontem ou no final de semana, quando você pega um jogador suspenso no Brasileiro, no domingo para jogar na quarta-feira. Já era uma realidade que se sabia no dia que se definiu o confronto. E eu acho que a gente tem tudo para ver um baita jogo. O Atlético joga e deixa jogar, o Fortaleza também tem lá seus problemas defensivos, mas é um time que não se exime de ter plano de ataque, mesmo jogando fora de casa, mesmo numa panela de pressão, que hoje o Mineirão deve estar daquele jeito. Deve ser um jogo muito bacana. É isso aí. Deixa eu aproveitar já com o Anderson Azevedo.
Toca aqui o Anderson, quero falar com o Anderson. Boa tarde para você, Anderson. Fortaleza dentre os 4, né? Entre Atlético Paranaense, Flamengo, Atlético Mineiro. É o único que está desde o início, né? Da competição. Então chega também com todo o mérito a essa semifinal. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, José. Boa tarde a você, boa tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Exatamente, é o único que está desde a primeira fase, disputou, portanto, 8 jogos já na Copa do Brasil, defende uma invencibilidade, são 6 vitórias e 2 empates, e é bom lembrar, Fortaleza foi o único time que conseguiu ganhar do Atlético Mineiro jogando no Mineirão. E por incrível que pareça, jogando no Mineirão, o Fortaleza, ao longo da história, tem mais vitórias do que o Atlético Mineiro. São 4 vitórias do Fortaleza contra 3 do Atlético e um empate. Então, por que não acreditar que sim, que é possível o Leão voltar de Belo Horizonte com um resultado positivo? Se não vencer, pelo menos com um empate, ficando muito vivo no próximo jogo, na outra quarta-feira, aqui no Castelão. Então, é possível sim, dá para o Fortaleza conseguir outra vez pegar esse galo lá dentro do Mineirão e voltar para cá com plenas condições de aqui conseguir essa classificação. O que o Fortaleza tem que entender, né, Anderson, Caio, o pessoal que está em casa, é também não inviabilizar o jogo da volta. Se toma uma goleada lá, é difícil reverter contra o Atlético Mineiro. E confronto eliminatório é diferente. Não dá nem pra gente usar a radiografia daquele 2-1 a favor do Fortaleza como uma pseudo-verdade do que aconteceu hoje, nem também a derrota para o Atlético Mineiro por 2-0 aqui. O grau de concentração é outro, os jogadores são outros, a forma que o jogo é levado é diferente, a forma da arbitragem normalmente é diferente de um jogo eliminatório para um jogo de pontos corridos. O que eu tenho certeza é que a gente vai ver um jogo bem bacana de se assistir. Vou ficar bem decepcionado se acontecer algo como aquele Atlético Mineiro e Palmeiras, que a gente achava que ia ser um baita jogo e foi uma tremenda porcaria. Nas semifinais, principalmente o primeiro jogo em São Paulo. Exatamente.